noite nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento de pais e filhos. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios 4 e 1. 4 e 1. 4 e 1 não, 6, perdão. 6 e 1. Efésios 6 e 1. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 6 e 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, que Deus abençoe a leitura de sua santa e bendita palavra, amém? Vamos curvar novamente as nossas cabeças. Bendito Deus, grandioso e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu chegarmos mais ao fim desta conferência, tratando de coisas espirituais a pessoas espirituais, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós iremos aprender, que o Teu Santo Espírito seja conosco na compreensão da Tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Bom, eu disse a vocês que esse texto é um texto que eu tenho muita dificuldade de explicar. É um texto que eu tenho muita dificuldade de falar sobre ele. Porque é um texto extremamente claro. Não precisa um raciocínio teológico profundo. Não precisa ter grande conhecimento para entender qual é o propósito que o apóstolo Paulo fala nesses versículos. Nós aprendemos hoje de manhã que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios para falar do propósito de Deus. E ele escreve a homens e mulheres que foram selados pelo Espírito Santo. Então ele está trazendo coisas espirituais a pessoas espirituais. Quando nós falamos de filhos, Deus, no dia em que Ele criou o homem, Ele deu uma ordem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E depois que Noé desceu da arca, Deus novamente reafirmou esta ordem ao homem. Deus disse então, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí eu te pergunto, eu tenho estudado muito a Bíblia esses dias, eu tenho pesquisado, e eu não sei, assim, às vezes os irmãos com mais conhecimento bíblico podem me ajudar, mas eu não achei aqui, nem na lei, nem nos profetas, nem no Novo Testamento, eu não achei nenhuma passagem bíblica onde Deus revoga essa ordem. Aonde que está escrito, será, que Deus revogou essa ordem?
Em que momento essa ordem foi revogada? Porque parece que ela foi revogada. Parece que as pessoas fazem até piadinhas. Gente, precisamos de crianças, precisamos de filhos, precisamos de levantar uma geração de adoradores, homens e mulheres, para dar continuidade àquilo que Deus disse. Isso é uma ordem a Ele. Uma vez me perguntaram, ora, um casal jovem, saudável, que decide não ter filho, é pecado? É pecado? Aí eu respondi, existe uma ordem clara. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Qual é o nome que dá quando nós desobedecemos uma ordem de Deus? Pecado. Pecado. E essa ordem não foi revogada. Um outro ponto que eu pergunto também é: quando que filho deixou de ser bênção e passou a ser maldição? Porque quando nós falamos de filhos, parece que nós falamos de um fardo, parece que nós falamos de um castigo. Gente, quantas irmãs que às vezes têm as suas crianças pequenas, que trazem dentro da igreja, e às vezes os irmãos que deveriam acolher essas crianças, não, essas crianças fazem muito barulho. Não, criança chora, criança perturba. Gente, aqui deveria ser um ambiente mais acolhedor para as crianças. Quantas irmãs que entram, irmãs não, mas assim, se não me engano aconteceu isso, eu vi semana passada em São Paulo, uma mulher que entrou num ônibus com 3 crianças pequenas. Ela falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar a minha filhinha, né? A fila pequena que ela tinha. Mas aí, o motorista brincou com ela, o motorista zombou dela. Não tinha televisão, não tinha anticoncepção, não. Sabe o que aconteceu? A mulher processou aquele motorista. E graças a Deus, ela ganhou. Ela ganhou. Vejam que a sociedade moderna, ela cria um ambiente inóspito. Parece que nós estamos expulsando as crianças dos ambientes. Parece que criança se tornou um fardo. A gente pensa, por que um homem na década de 30, na década de 40, com pouquíssimos recursos, ele tinha mais inteligência emocional e um maior preparo para cuidar de mais filhos do que hoje? Naquela época, se nós olharmos, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós, criavam famílias grandes, 6, 7, 8, 10 filhos. E mesmo com pouco recurso, educavam os filhos em amor. E a família crescia. Hoje, às vezes, nós temos 1, 2 filhos. E mal temos condições de educar com tantos recursos que nós temos. A minha avó teve 17 filhos. E a véia era braba, né? Ela era brava. Um dia eu falei para ela, né vó? Naquela época era mais fácil ter filho, né? Fácil nada, menino, quase me bateu. Fácil nada. Vocês que são mole, vocês que não dão conta de nada. Eu morava na roça, morava longe de serviço médico, não tinha carro, não tinha telefone, levar a criança a cavalo.
Gente, não digam que antigamente era mais fácil ter filho. Eu acho que é uma falta de respeito com as gerações passadas. Uma geração que não tinha internet, que não tinha telefone, que não tinha carro. E mesmo assim, educava os seus filhos e a grande maioria dentro dos preceitos do Senhor. A menina já era educada a cuidar dos seus irmãos. O menino desde cedo acompanhava o pai na roça. Hoje a criança pequena não pode trabalhar com o pai porque é crime. É crime. Um pai que tem uma oficina mecânica, que leva o seu filho, olha, trabalho infantil, cuidado com ECA. Cuidado. A palavra de Deus sempre quando fala de filhos, fala de bênçãos. O Salmo 127 é o salmo mais conhecido. Salmo 127 diz assim, a palavra do Senhor. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança do Senhor são os filhos. Filhos sempre são bênção. Uma bênção que é transmitida de geração em geração. Fruto do ventre. O que é fruto? Fruto é uma coisa natural. É aquele que nasce daquele pé. Flecha na mão do arqueiro. A flecha, ela é um instrumento o quê? Preparado com mão. O filho, ele nasce como fruto, como algo natural, concedido por Deus, uma herança preciosa do Senhor, e cabe a nós, Pai, pegar aquele fruto e trabalhá-lo como um grande guerreiro que trabalha na sua flecha, que põe na sua aljava flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Quantas flechas você tem na sua aljava? Eu tenho 2 flechas. Se eu errar uma, ainda tem a outra, né? Diz no Salmo 128: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos teus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é abençoado. Bênçãos no lar, bênçãos na sociedade. Se nós lembrarmos a nossa época de infância, quer dizer, vou lembrar a minha, né? Não sei, mas os mais antigos se lembrarem a época de infância, como que eram as ruas? As crianças correndo, brincando, jogando bola. Hoje você vai nas cidades, principalmente nas cidades mais ricas, nas cidades mais modernas, está lá aquele silêncio fúnebre. As pessoas em depressão, egoístas, fechadas no seu mundo. Uma vez eu visitei um condomínio lá em Campo Grande, um Alphaville, e estava construindo uma casa, 250 metros quadrados, 2 andares, piscina. Eu perguntei, quantas pessoas vão morar nessa casa? Duas.
um casal sem filhos. Duas. Eu até brinquei, falei assim, uai, mas eles vão brincar de pega-pega ou de esconde-esconde, né? Com uma casa desse tamanho. Quem faz uma casa grande para ficar vazia? A nossa casa deve ser cheia, deve ser barulhenta. O barulho de criança não deve nos incomodar. É o barulho da vida, é a continuidade. Eu entendo quando o mundo se incomoda com o choro da criança. Mas como nós cristãos podemos nos incomodar? Viajando de avião, aquele fechado, a criança começa a chorar e a gente vê as pessoas assim do lado, falando, faz esse menino ficar quieto. E você vê que a mãe já está lá, ó, é o que eu estou tentando. A chegar ao ponto de numa discussão, eu ouvi alguém dizer, eu prefiro viajar com cachorro do que com criança. Qual é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus? É o homem. Qual foi o único ser que Deus soprou o seu espírito? Qual é o único ser que é dotado de alma e espírito? É um homem. É um homem. Quantos nessa geração têm substituído aquilo que é a imagem e a semelhança de Deus por outras coisas? Não somente animais, plantas, objetos, instrumentos de lazer, hobbies. As pessoas criam outras formas de substituir aquilo que realmente nos preenche. Primeiramente Deus e segundo a nossa família. Essa deve ser a nossa prioridade. A palavra de Deus sempre quando refere a filhos, refere como bênção. Não há nenhuma referência na palavra de Deus que refere isso ao contrário. Mas a gente vive numa sociedade que parece que criança se tornou um fardo, porque nós vivemos numa sociedade egoísta. A maioria dos motivos que as pessoas têm para não ter filhos são motivos egoístas. Eu preciso de mais tempo para mim. Eu preciso do meu descanso. Eu preciso do meu lazer. Filho realmente é algo que dá trabalho. Filho toma tempo de nós. Filho é interessante, você pode planejar uma noite romântica com a sua esposa e terminar essa noite num pronto-socorro. Você pode planejar uma viagem linda e a criança ir vomitando dentro do carro. Olha que delícia. Mas filho é a melhor forma de nós aprendermos como ter um amor genuíno e altruísta. Abrir mão do nosso lazer, abrir mão do nosso descanso, abrir mão do nosso divertimento, que são coisas justas, são coisas boas, em prol de uma alma. Porque ali não tem apenas uma criança. Igual o irmão que contou a história, né, hoje de manhã, de uma criancinha que se converteu e que ninguém na igreja deu valor, e aquela criança veio a se tornar um grande ministrante da palavra de Deus, né? Eu nem lembro quem foi o irmão que contou. Quem que era essa criança? Eu fiquei com isso na cabeça. Quem que era? Quando é assim, deve ser Charles Spurgeon, deve ser alguém assim, né? Muito grande, né? Que as pessoas... E é assim que nós temos que tratar, que lidar com as crianças. Porque filho é a única função que todos nós
ocupamos um dia na nossa vida. Ou melhor, nós jamais deixamos de ser filho. É a primeira função que nós ocupamos dentro da nossa casa. E como filhos, independente da idade, todos nós temos uma função dentro da casa. A minha filha, quando ela tinha mais ou menos 2 anos, quando que a gente foi? A Gabi acho que tinha 1 aninho e pouco, né? Lá em Brasília, que eu falei sobre esse mesmo assunto. Quase 2, né? Ela tinha 1 aninho, né? Não, mas acho que foi no outro ano. Não sei, ela tinha 2 anos e ela me ouviu falar. E eu falei assim, minha filha, hoje a sua função presta atenção, a sua função você tem que escovar seu dente, você tem que dormir cedo, você tem que se comportar na igreja. E aí quando você vai crescendo, a sua função vai aumentando. Vai chegar uma hora na sua vida que a sua responsabilidade vai ser maior que a do papai. Hoje, o papai te carrega no colo, mas vai chegar um dia que você vai carregar o papai no colo. Ela olhou para mim assim e falou assim, pai, como é que eu vou te carregar no colo? Falei, minha filha, quando chegar a hora você vai saber. Quando chegar a hora, você vai saber. E nós não conseguimos entender por que os filhos vivem longe dos pais. Por que os filhos não têm a amizade com os pais? Muitos pais têm nos filhos como um estorvo. E aí eles crescem distante do pai. E às vezes quando entra na adolescência, o mundo fica muito mais atrativo para eles. Efésios 2 diz então, que os filhos devem prestar ao pai obediência e honra. Obediência e honra. Estar submissos, debaixo de um só propósito. Lembram? Efésios, propósito de Deus para a sua igreja. Filhos são o elo familiar mais frágil. É o elo que mais tem sido atacado por Satanás na atualidade. Filhos já são alvo desde o ventre. Nós não podemos jamais concordar com um aborto. É inadmissível que aquele ser pequeno, ali dentro do ventre, possa ser alvo daquele quem devia proteger, que é a própria mãe. A ciência pacificou esse ponto, isso é consenso. A vida começa na concepção, na união de um óvulo com um espermatozoide. Com 4 semanas a gente já consegue ver o saco gestacional lá no útero da mãe. Com 6 semanas, 3 milímetros, eu já falei para você o que é 3 milímetros, a pontinha do seu dedo divide em 3. Não precisa fazer isso com seu dedo não, tá? Pega um grão de arroz e divide em 3 partes. Aquela terça parte é mais ou menos 3 milímetros. Ali já tem um coração batendo, ali já tem um ser humano que precisa ser acolhido e protegido. Existem 2 situações onde as nossas crianças são prejudicadas. Satanás atua em 2 frentes e às vezes debaixo do nosso nariz. É interessante a gente pensar que quantos homens de Deus, bem-sucedidos, na área espiritual, fraquejam dentro de seus lares. Um ponto onde Satanás sabe atuar é na escola.
Quantas horas o seu filho passa dentro da escola e quantas horas o seu filho passa com você? Lá dentro da escola, você precisa saber o que está sendo ensinado, você precisa recolher o material, você precisa acompanhar, você precisa conhecer quem são os amigos dos seus filhos na escola. Um outro ponto é o entretenimento. Crianças que passam a sua vida e mergulham na televisão, no celular, na Netflix. Quantas horas? Gente, é incrível. Criança com 5, 6 meses já está com a galinha pintadinha na mão. E naquela ansiedade e passando ali, ó. Isso é cada vez mais frequente. Crianças que são estressadas com uma vida plenamente ocupada como um adulto, quer fazer balé, judô, karatê, natação, escola integral. Gente, eu tenho dó dessa geração, porque é uma geração já estressada, já ocupada. E tudo isso leva a um ciclo que é um ciclo vicioso, porque fica muito caro. Ter filho hoje é caro, mas tudo depende do que você quer para o seu filho. O seu filho não precisa de uma roupa de marca. O seu filho não precisa da melhor escola de inglês. O seu filho precisa de um pai e uma mãe que o eduque e o ensine no caminho do Senhor. Se nós formos colocar metas e metas e metas, nós vamos nos obrigar a ter uma jornada de trabalho muito maior. E isso vai nos afastar cada vez mais deles. Os filhos precisam de obediência, porque eles não têm maturidade mental, física, social e espiritual. Não há maturidade. O cérebro da criança está em desenvolvimento. Ela precisa entender. Hoje a irmã soltou o filho dela aqui, eu estava prestando atenção, que ele foi aonde, ó? Engateando direto para onde? Para a tomada. Para a tomada. Ela não falou, olha meu filho, aqui tem uma rede elétrica de baixa tensão, 110 que passa e se você colocar você vai ter choque. Não, ela foi e pegou ele. Porque ele não tem maturidade. Às vezes nós deixamos os nossos filhos escolher coisas das quais ele ainda não está pronto. Para isso ele precisa obedecer. A minha irmã, quando colocava os filhos dela para escovar os dentes, ela falava assim, olha, tomara que ela não esteja vendo. Tem bactérias nos seus dentes e micróbiozinhos e eles comem e depois vai ficar machucado, com dor e aí perigoso até que arrancar um dente seu. Eu falava assim, vou te mostrar como que eu ensino as meninas a escovar os dentes. Tá na hora, vai escovar os dentes. Mas por quê? Porque eu estou mandando. Elas não têm capacidade de entender o que é bactéria, o que é cárie. Crianças maiores, tudo bem. Mas elas têm que entender que elas têm que estar submissas à autoridade. Hoje à tarde nós até discutimos com relação... Eu não estou vendo nenhum de vocês, porque eu... Cadê? Ó, aqui, ó, né? Ah, agora eu enxerguei ali, ó. O Alisson, o Eliser. O Gabriel já foi, né? Hoje à tarde a gente estava discutindo com relação à cadeirinha. Cadeirinha, gente, é algo que salva a vida. Cadeirinha é maravilhosa. Além de salvar a vida da criança, cadeirinha, ela é uma didática para pais que precisam aprender sobre a autoridade. A minha primeira viagem que eu fiz com a minha filha mais velha, ela chorou 1 hora seguida. Nós saímos de São Paulo e fomos até Jundiaí. Durou 1 hora. A minha segunda filha,
ela quebrou o recorde internacional de choro em distância. Ela chorou 3 horas seguidas. Eu falei, nossa, vai ganhar uma medalha de ouro. Era colocar e chorar, colocar e chorar. Hoje o pessoal olha pra gente, como é que o pessoal fala? Nossa, como elas são boazinhas, elas obedecem. Você não sabe o que a gente passou para educá-las. Tem que colocar, mas por que tem que colocar? Porque eu estou mandando. Você é a autoridade e não ela, porque ela não tem maturidade, ela não tem condição de fazer julgamento, de entender aquilo que é bom e aquilo que não é. E principalmente elas são imaturas espiritualmente. Eu acho tão legal quando tem psicólogos que falam assim, é tão lindo a inocência da criança. Realmente, é linda a inocência da criança. Põe um brinquedo e põe 2 crianças juntos e vamos ver a inocência delas. Compra uma barra de chocolate, faz esse teste. Eu já fiz. Em casa, às vezes, eu como o chocolate dela primeiro. Elas vão achar na despensa não tem mais nada. Mas compra uma barra de chocolate. Você comprou aquela barra. Você trabalhou. Você pagou por aquela barra de chocolate. E dá para o seu filho. E aí depois pede um pedaço. Pede um pedaço. Né? Vai pegar aquela barra de chocolate. Certeza que vai, quebrar aquele cantinho e fala assim, toma pai, tá bom? Criança é naturalmente egoísta. Por quê? Porque elas já nascem pecadoras. Já nascem pecadoras. Elas já herdam o pecado. Você precisa ensinar. Eu acho legal assim, a mãe coloca lá, o meu filho não sabe repartir nada com ninguém. É lógico que ele não sabe. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa aprender. Mas o modo que nós temos de ensinar é dentro daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós não devemos provocar os nossos filhos à ira. Muitos pais fazem dos seus filhos escravos. Havia um jeito muito cruel de ser tratado com as crianças no passado. Hoje eu acho que a gente perdeu um pouquinho a mão, mas vai chegar uma hora em que nós vamos equilibrar. E nós devemos educar os nossos filhos na disciplina e no conselho do Senhor. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. É impossível falar de paz e não ler esse texto. Deuteronômio capítulo 6. Moisés ensinando aquela geração que estava ali, diante da terra de Canaã. Ele diz assim, Deuteronômio 6, 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Versículo 6. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
A quem cabe a obrigação de ensinar os preceitos do Senhor? É aos pais. A primeira igreja que o seu filho vai frequentar não é a casa de oração de Santa Vitória. A primeira igreja que o seu filho vai frequentar é a sua própria casa. E cabe a nós a responsabilidade de ensiná-los. Vejam que o Senhor diz que nós devemos inculcar. Eu trouxe até a minha Bíblia, revista atualizada, porque ela fala assim, a nova versão internacional traz: tu ensinarás com persistência, né? Quem está lendo na NVI vai ler o versículo 7 assim. Mas a atualizada traz assim: tu a inculcarás. O que é isso, gente? Uma vez no episódio do Chaves, o professor Girafales disse para o Chaves: Chaves, se você quiser ser alguém, coma os livros. Aí o Chaves vai lá e rasga, né? E começa a comer o livro e começa a chorar. Inculcarás, sabe o que é inculcarás? Você pegar a cabeça do seu filho, cuca, abrir ela e colocar a Bíblia lá dentro e fechar. Isso é inculcarás. Jeito figurado, tá? Não é literal, né? É figurado. Mas inculcarás é colocar a palavra de Deus aonde? Na cuca. Na cuca. E isso não é obrigação do presbítero da sua igreja. Não é obrigação do professor da escola dominical. Não é obrigação da igreja. É uma obrigação sua. Porque aqui ele está falando que você tem que ensinar ao teu filho, ao filho do teu filho, durante quantos dias? Todos os dias, olha lá, versículo 2. Todos os dias da sua vida. Mas se um dia o seu filho perguntar, e eles perguntam, né? Perguntam, mas pai, por que eu tenho que ir para a igreja? Hoje de manhã, domingo, né? Domingo, você vê todo mundo dormindo até tarde e eu tendo que acordar cedo para a escola dominical. É uma luta. Isso aqui, às vezes, dá um trabalho, não sei vocês, mas a carne tem hora que dá um trabalho, mas eu tenho que provar para a carne quem que manda nela. E aí pai, por que eu tenho que ir na escola dominical? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? E aqui Moisés, ele explica, versículo 20, Deuteronômio 6 e 20. Ele diz assim: quando o teu filho de futuro te perguntar dizendo, o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho. E aí ele vai contar: éramos servos de Faraó, porém o Senhor nos tirou de lá. E aí ele vai contando, e até que ele chega ali no versículo 24, aonde ele diz: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que guardar, que obedecer, que andar segundo a vontade do Senhor é para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Para isso nós devemos zelar. E isso aqui, é um assunto difícil de lidar hoje. Falar sobre a disciplina. Nós temos 3 referências, pelo menos, que falam a respeito da vara. Eu ainda
Hoje à tarde ainda brinquei com os meninos, né? Que tem um chazinho que acalma as crianças, que é bom, que é um chazinho de couro, né? 3 vezes ao dia, amansa, deixa bem calminho. E Salomão diz: não retire a disciplina da criança, pois se a fustigarem com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. A psicologia moderna diz que não pode castigo físico. Mas a palavra de Deus diz que isso a livra do inferno. Nós vivemos uma geração que é frouxa na disciplina. Nós temos negligenciado. É claro que ninguém vai espancar os seus filhos. Quantas crianças ainda são mortas por violência dos seus pais até hoje? O ECA não protege criança de pais violentos, porque o pai que é violento, ele vai continuar sendo violento com lei ou sem lei. Mas corrigir os nossos filhos, e às vezes até dar umas palmadinhas, isso é bíblico. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você não está sendo corrigido, é porque você não é filho, você é bastardo, diz ali o texto. E correção é uma coisa difícil, mas esse versículo, abre lá na sua Bíblia, Hebreus 12 e 11, esse versículo, pinta, marca, anota, escreve, ensina a outros pais. Hebreus 12 e 11 diz assim: na verdade, toda correção no presente não parece ser de alegria. Gente, dói em nós corrigir os nossos filhos. A minha filha mais velha, eu dei uma chinelada na bunda dela uma vez, que deixou a bunda dela vermelha. Acho que doeu mais em mim do que nela, porque ela, pai, eu não lembro mais não. Disciplina não é motivo de alegria. Corrigir os nossos filhos não produz alegria. Não é nenhum prazer de nós colocar os nossos filhos de castigo. Tirar o entretenimento, tirar o celular. E eu estou percebendo que às vezes o celular dói mais do que a vara. Tirar a televisão, desligar o modem da internet, que legal. De repente você vai lá e puf, sem querer eu tirei o fio do modem, da tomada. Toda correção é motivo de tristeza, é muito difícil. E isso acontece na igreja também. Disciplinar um membro é uma das coisas mais difíceis. Só que nós chegamos a um ponto que a gente quase não disciplina mais membros, porque geralmente ele já foge para outra igreja. Só que a palavra de Deus diz, e na verdade toda correção não parece ser algo de gozo, mas senão de tristeza. Mas depois produz fruto pacífico de justiça. Aqueles que exercitam por ela. Nós vivemos num país de impunidade. O crime compensa no nosso país. Ser corrupto compensa, ser violento compensa. Porque não há justiça. Não há justiça. Só que dentro da nossa casa, os erros, as faltas, por mais pequenas que sejam, elas precisam ser corrigidas. Isso faz parte da pedagogia de Deus. Formar cidadãos éticos, que entendem que cada erro, que cada atitude gera
uma consequência. Tem um livro muito interessante de um psiquiatra, inclusive ele não é cristão, é ateu, Samitiba, que chama-se Quem Ama, Educa. Duas coisas interessantes que ele diz nesse livro. Primeiro, que na nossa vida nós não temos nem castigo e nem recompensa. Nós temos o quê? Consequências. Consequências. Fez uma coisa boa, vai ter uma consequência boa. Fez uma coisa ruim, vai ter uma consequência ruim. Segunda coisa interessante que ele fala, que é mais chocante, que de cada adolescente rebelde que ele recebe no consultório dele, ele vê uma criança que não foi corrigida. Tem um estudo da década de 70, década de 1970, Sheldon Gluck, lá nos Estados Unidos, um criminologista, que ele estava fazendo uma pesquisa sobre delinquência juvenil. Ele chegou à conclusão de quatro fatores a respeito da redução de delinquência juvenil. Hoje, 90% de todos os crimes que acontecem no Brasil são por jovens abaixo de 25 anos. 90%. E ele chegou aos seguintes critérios. Primeiro ponto: filhos que têm pais que aplicam a disciplina firme, justa e consciente. A disciplina deve ser uma prática dentro de casa. Um segundo ponto é a presença da mãe. Mãe, você precisa saber aonde está o seu filho. Não importa a idade dele. Se ele está debaixo da tua tutela, você tem que saber aonde ele está. Um terceiro ponto: filhos que veem demonstração de afeto entre os seus pais. Não tenham. Uma vez a gente estava lá passeando na casa de um amigo e a gente saiu para passear com esse amigo e eu dei a mão para minha esposa. Esse amigo nosso tinha uma filha de mais ou menos 6, 7 anos, né? Ela começou a rir. E ela falou assim: mas por que ela precisa de mão? Ela não sabe andar sozinha? Ela nunca tinha visto o pai dela andar de mão dada com a mãe dela. Nunca tinha visto. E ela achou esquisito, perguntou por que eu peguei na mão dela, se ela não sabe atravessar a rua sozinha. Precisamos demonstrar o amor de forma prática e plena. E o quarto critério: família unida, pai e mãe presente. Muitos pais às vezes são ausentes em casa por causa do trabalho, por causa de outros motivos. Então são 4 critérios que são chave para a redução da delinquência juvenil. Quem desenvolveu isso foi um criminalista. Pais, vocês são a chave do crescimento dos seus filhos. Qual é então a família ideal? Uma mulher submissa e que respeita o seu esposo. Um homem que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Filhos que honram e obedecem aos seus pais. E pais que não provocam os seus filhos à ira e os eduquem no Senhor. E aí nós temos todas as referências de uma família ideal. Existem só algumas considerações que eu quero trazer com os irmãos, de algumas situações que são conflitantes no lar.
primeiro ponto: homem que fracassa na sua liderança. Cada vez mais nós temos mulheres assumindo a liderança dos seus lares. Qual é a solução? A solução é retornar ao padrão bíblico. Isso é um problema difícil. Problema difícil, solução difícil. Não tem solução fácil para nenhum problema dentro do lar. 1 Pedro 3:1 fala que a mulher deve ganhar o seu marido pelo bom procedimento. Mulheres, sejam inteligentes, vocês não têm noção do poder que vocês têm sobre nós, homens. Olha que triste essa notícia, esse estudo lá nos Estados Unidos. Homens cristãos, 50% consomem pornografia. 60% já são envolvidos em problemas financeiros importantes. 75% dos homens vivem aborrecidos com o trabalho. E poucos homens hoje sentem condições de encarar desafios. Dinheiro, sexo, trabalho. Tempos difíceis de fazer a vida valer a pena. A única solução é voltar ao padrão bíblico. Uma outra situação: se um homem for violento, a mulher deve ser submissa a ele? A gente até teve essa pergunta. E aqui a gente tem que pensar, porque o povo de Deus é um povo sábio e inteligente. Você precisa pensar: qual é o bem mais precioso que nós recebemos? É a vida. A vida é o bem mais precioso. E às vezes há algumas situações atípicas que nós devemos avaliar e priorizar as ordens do Senhor. Há uma hierarquia dentro das ordenanças do Senhor. Você quer ver um exemplo? Mentira é pecado? Mentira é pecado. Isso não há dúvida. Mas Raabe não mentiu para os guardas de Jericó? Raabe mentiu ou não mentiu? Raabe mentiu. Raabe mentiu. Mas por que ela mentiu? Para proteger a vida dos espias, para proteger a sua própria vida e para proteger a vida dos seus familiares. Vejam que ela desobedeceu uma ordem, mas para priorizar um bem maior, que era a sua própria vida. Tanto que Raabe foi incluída na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Sansão também mentiu para Dalila, né? Enquanto ele mentia para Dalila, ele era abençoado. Quando ele falou a verdade, ele morreu. Então, existem algumas situações na nossa vida que nós temos que ter sabedoria e entendimento. Ora, nós temos que ser submissos às autoridades. Romanos 13:1 diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Porém, Pedro, quando foi preso lá em Atos, no capítulo 4, e versículo 18, aonde os membros do Sinédrio falaram para ele: você vai, mas você não vai mais pregar esse Jesus. Pedro disse: convém o quê? Obedecer os homens ou a Deus? Existem certas situações em que nós não temos que obedecer, principalmente quando nestes momentos a nossa fé é questionada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10:23: quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Não há nenhuma virtude em se submeter a um governo tirano, com risco de perder as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, para cumprir uma ordem, que é a submissão
as autoridades. Eu penso até que muitos de nós vamos ter que prestar contas ao Senhor, porque nós fechamos as nossas igrejas durante o Covid. Elias, quando esteve na presença de Acabe, Deus ordenou: foge, Elias. Davi se fingiu de louco quando estava diante do seu inimigo. Meus irmãos, não tem porquê uma esposa ser submissa a um homem violento, porque o bem maior é a sua própria vida. A esposa, sim, deve buscar medidas para se proteger, e às vezes sair sim da casa se necessário. Eu vou trazer as palavras de John MacArthur Jr. no seu livro Como Educar Filhos Segundo a Bíblia. Ele diz assim: o marido que pensa que a sua posição como cabeça justifica uma liderança brutal, tirânica ou dominadora, não entende nada do que a Bíblia diz. Não há nenhuma virtude de uma mulher se submeter voluntariamente ao espancamento, abuso físico por parte de um marido cruel. E não há nenhuma garantia bíblica para que uma mulher que lhe dê permissão de ser espancada e até mesmo ferida em nome da submissão do seu marido, especialmente se houver medidas legítimas que ela possa tomar, não tem lógica nenhuma a mulher arriscar a sua vida para estar debaixo da submissão de um marido violento. E a mulher com trabalho fora, você já viu essa imagem? Já estou encerrando. Já viu essa imagem? Essa mulher chama-se a Rose, a arrebitadeira. Ela não tem nada a ver com o feminismo. Essa imagem foi feita durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, já no final da Segunda Guerra, aonde os homens estavam aonde? Na guerra. E as mulheres começaram a assumir os postos de trabalho na indústria bélica para produzir armamento. E aí os Estados Unidos fez essa campanha: venha mulheres, você pode. Venha, nós precisamos de mão de obra barata e rápida. Não, isso ele não falou, né? Mas o trabalho fora, ele nunca foi proibido. Deus orienta e estabeleceu a casa como área de domínio da mulher. Assim Paulo ensina tanto a Tito como a Timóteo. Porém, não há nenhuma restrição ao trabalho fora. Devemos coabitar com entendimento com as nossas esposas. Se houver um consenso, se houver um entendimento. Quando nós lemos a mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, eu confesso a vocês, eu até canso de tanto que aquela mulher trabalha. A luz da sua casa não se apaga. E ela está ali na roda, e ela sai, e ela vai, e ela compra um terreno, avalia e adquire, e desde que haja entendimento. Quando algum dos membros falhar, quais são as principais soluções? Primeira solução de tudo é diálogo. Diálogo. Tem que haver diálogo em casa. A sua esposa tem que ter intimidade para se abrir com você. Você, homem, deve conversar com a sua esposa. Deve haver conversa dentro do lar. É impossível que pessoas que compartilham a mesma cama, os mesmos corpos, não conversam. Viver na prática aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não devemos ter vergonha daquilo que nós cremos.
Eu, como homem, não tenho vergonha de chegar no meio dos colegas e falar assim: eu não olho para outra mulher que não seja minha esposa. Eu não torço o meu pescoço quando uma mulher passa na rua. Jó diz: fiz um pacto com os meus olhos, de maneira que eu não irei colocar numa donzela. Gente, é um comportamento horrível. Uma mulher passando na rua, homem, que falta quebrar o pescoço. Se você é um cristão, deixe essa prática. O olho é difícil de controlar, mas o pescoço não. Não tenham vergonha de dizer que é casada com uma só mulher, que tem relacionamento sexual com uma única mulher, com que o Senhor preparou. Mulheres, não tenham vergonha de dizer que são submissas aos seus maridos, porque isso é a vontade do Senhor. A oração, isso é fundamental. Oração, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos compreender, para praticar aquilo que Ele quer. E sempre procurando auxílio, aconselhamento com os irmãos mais experientes da igreja. O tripé da solução é essa: diálogo, assistência, procure auxílio, procure a liderança da sua igreja, procure. Eu penso que a gente vive uma era onde as pessoas procuram demais os psicólogos. Psicólogo tem seu espaço, é uma profissão boa, abençoada por Deus. Psicólogo tem o seu espaço, o psiquiatra também tem o seu espaço. Mas nós precisamos de quê? Bons conselheiros bíblicos. Precisamos de aconselhamento. Procure a liderança da sua igreja, procure um casal mais experiente, procure ter uma convivência sadia com casais que compartilham a mesma fé que você. E se for preciso também procure o psicólogo, o psiquiatra, mas isso numa última instância. E por fim, sempre procure a palavra de Deus. O melhor remédio para a nossa alma é a palavra de Deus. Ali está escrito o que de fato Deus quer para nós, como homens renovados, como homens que vivem no Espírito. Nós devemos ter a palavra de Deus como a bússola da nossa vida. Aqui está então um homem e uma mulher. Aqui um homem e uma mulher e seus filhos, com suas limitações, com seus defeitos, com as mesmas dificuldades que você tem na sua casa, que estará voltando amanhã, o Senhor nos permitindo. E eu conto com as orações dos irmãos, pela minha vida, pela vida da minha esposa Vânia, que deixou o lar dela. Gente, homem não chora, né? Mas eu chorei uma vez na frente dela. Uma vez. Porque eu sei, pai de menina sofre. Não é fácil ser pai de menina, não. E o meu sogro e a minha sogra choraram tanto quando a gente saiu de casa, e ela morando no Rio de Janeiro, eu levei ela para Campo Grande. Eles choraram tanto que eu não aguentei, e eu tive que cair em lágrimas também. Porque imagina, né? Você que tem filha aí, em idade de namoro. É claro que nós temos a esperança, né, Alessandro, que Jesus vai voltar antes, né? Nós temos, né, essa esperança. Se você perdeu, o problema é seu. Eu ainda não tenho, né? A Anelisa com 14 anos e a Gabriela com 9. Quero agradecer demais a confiança dos irmãos. Quero
pedir para os irmãos em oração pela minha família, pela família dos meus pais que estão aqui, pela nossa viagem de retorno, pela casa de oração em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque eu sei que aqui em Santa Vitória tem um povo sábio e inteligente, que anda segundo a vontade do Senhor e que vive segundo o propósito da sua palavra. Amém? Passa o microfone para quem? Muito bem, é motivo de muita alegria para nós termos recebido aqui os nossos irmãos. É agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concedeu ao nosso irmão de estar aqui, trazendo para nós um ensino maravilhoso da palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus por nos conceder esse privilégio de trazer o irmão de tão longe para estar aqui, dizendo para nós que nós somos sábios e inteligentes por adorar a Deus e procurar cumprir diligentemente a palavra de Deus. Muito obrigado ao irmão, muito obrigado à família por ter acompanhado a ele, e nós só temos a agradecer. E eu quero agora convidar o nosso irmão Onildo, se ele estiver por aqui, para estar despedindo com a palavra de oração, agradecendo a Deus por esses momentos que nós temos passado na presença de Deus, junto com nossos irmãos, onde que foi de grande valia, de grande aproveito para nós, na nossa vida espiritual, por ter a palavra de Deus que não fica velha, né? A palavra de Deus que é sempre atual, que nos ensina como nós andarmos aqui no mundo, glorificando ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e estar orando a Deus, agradecendo por esse tempo. Convidei nosso irmão que deixou de estar de férias, passeando com a família, e veio aqui para estar nos ajudando. Nós só temos também a agradecer ao nosso irmão. Muito obrigado pela força. O Elias depois vai estar agradecendo ele também.